Bom, pessoal, para que eu possa explicar para vocês como vocês fazem a parte da configuração eletrônica condensada, né, já que ela utiliza a tabela periódica, vocês precisam entender algumas características da tabela, tá? Então, eu vou explicar mais ou menos como que funciona a tabela para vocês, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber é sobre a questão das colunas e das linhas da tabela, né? Isso vocês já devem ter aprendido, mas a gente vai recapitular. Então, o que nós dizemos, né? Cada uma das colunas que nós temos na tabela, né, ela está relacionada a um determinado grupo de elementos químicos, né? Ou seja, uma determinada família, né? O conceito de família ele era utilizado um tempo atrás, né? Já não é mais utilizado. Então, nós definimos atualmente os grupos como grupo 1 até o grupo 18, tá? O que acontece? Antigamente nós chamávamos de quê, né? Nós dizíamos que essas duas primeiras colunas e essas últimas aqui, né? No caso, grupo 1 ao 2 e do 13 até o 18, né? Nós chamávamos de famílias do tipo A, né? Por quê? Porque esses elementos aqui, esses dois, né, grupos aqui que eu estou, por exemplo, com a mão em cima, né, eles são chamados de elementos representativos. Então, na verdade, eles têm características demarcadamente distintas, digamos assim, né. Então, esses dois aqui, né, no caso, esses dois grupos aqui, né, são muito característicos as suas propriedades, né, relacionadas aos metais. E exatamente daqui, no caso, né, para a parte direita aqui de vocês da tabela, né, eles têm mais características definidas de não metais, tá? E aí, então, além desses dois blocos aqui, né, de grupos representativos, que são aqueles A, nós tínhamos também antigamente o que nós chamávamos de grupos ou famílias do tipo B. Então, são todos esses aqui do meio, né, que estão aqui mais nessa cor clarinha aqui, e aqui embaixo, certo? Então, esses seriam os grupos A e B, ok? O que nós dizíamos antigamente, que era um pouco mais fácil, né? Nós chamávamos esse grupo 1 de família 1A, então, né, vai ter muitas bibliografias que vai chamar de grupo, no caso, a família 1A. Essa aqui é a família 2A, certo? E daqui para frente, as número 3, no caso, tá? É claro que fecha aqui as famílias, tá, gente? Essa parte aqui, na verdade, a gente já vai ver que tá inclusa aqui dentro da tabela. Então, o grupo aqui 13, que começa pelo boro, ele era chamado, no caso, de 3A, carbono ali, e o grupo dele 4A, nitrogênio 5A, oxigênio 6A, começando com o flúor a 7A e a última aqui a 8A, tá? É importante ainda vocês saberem porque, como eu disse, muitas bibliografias ainda falam dessa forma, tá? Não falam a respeito do número do grupo exatamente, tá? A questão é que quando nós temos um elemento dentro de um determinado grupo, né, significa que esses elementos aqui, eles vão ter características, né, ou seja, propriedades muito parecidas, tá? Por isso que é importante nós sabermos, né, exatamente a que grupo os elementos eles pertencem, tá? Justamente por causa das suas propriedades, tá? No caso aqui, ó, especificamente do hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele não participa, no caso, dessa família primeira aqui, que é a 1A, tá? Então, ele fica um pouco deslocado porque ele tem características bastante peculiares dele, tá? E no caso do hélio, nós vamos ver que de acordo com a configuração eletrônica, tá? Prestem bastante atenção aqui no hélio, ele deveria estar aqui, desse lado, tá? Mas ele mesmo assim é classificado dentro dessa outra família aqui, que é a última, que é a 8A, né? Por causa justamente das propriedades dele que são semelhantes aos demais que estão nesse grupo, tá bom? Então, esses dois aqui são os únicos que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, tá? Bom,
além de nós termos esses grupos específicos, né, vocês têm as linhas, certo? Essas linhas nós chamamos de período da tabela, tá? Logo, eu vou falar por que é importante nós sabermos a respeito do grupo e do período, né, de um determinado elemento. Mas, por enquanto, vocês anotem essas duas definições, tá? Grupo e período. Bom, além disso, o que mais que vocês precisam saber, né? Os nomes de algumas dessas famílias, tá? Justamente porque é muito comum a gente falar a respeito desses nomes, né? E aí vocês têm que saber mais ou menos aonde esses elementos estão localizados. Então, a primeira questão, né, é referente, por exemplo, à definição de metais, tá? Então, quem são os metais? Então, olhem bem aqui aonde eu coloco aqui o alumínio, tá? Então, o alumínio tá aqui na 3, ó, né? Então, o alumínio. E exatamente nessa demarcação aqui, ó, que vocês têm aí, né? Entre esse laranja, digamos assim, né, mais escuro, e esse verde, no caso aqui que é o polônio, tá? E esse azul, que é o tenesso, tá? Então, exatamente nessa divisão aqui, tá? Desse lado para cá, nós temos todos os metais, certo? Exceto o hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele sempre vai estar com uma característica específica dele, tá? Então, aqui, ó, incluindo o alumínio, o galho, o estanho, bismuto, né? E o livermórdio, todos esses para cá são metais, certo? O que mais que a gente tem aqui, além de todos esses metais? Nós temos esses verdes, né? O boro, silício, germânio, arsênio, antimônio e polônio telúrio. Todos esses aqui nós chamamos de semimetais. Então, isso também é importante vocês saberem, né? Porque eles também têm características muito peculiares. Então, nós dizemos que eles têm características de semicondutores, né? Então, lá em materiais, por exemplo, né? É uma área que a gente utiliza muito esses elementos químicos aqui, tá? Então, todos esses em verde aqui são os meus semimetais, né? Por quê? Porque eles estão justamente, né, nessa parte, por exemplo, de transição, né? Por que eu digo de transição? Entre todos os metais e para cima, o que nós chamamos de não metais, tá? Então, a partir aqui do carbono, do fósforo e do selênio, por exemplo, daqui para a direita, né, nessa direção, vocês têm todos os não metais, tá? Por que essas definições são importantes? Justamente por causa das propriedades. Então, metais, a gente vai ver que eles têm características muito específicas, né, que são totalmente diferentes das características de não metais, tá? Enquanto esses aqui no meio justamente ficam nessa zona intermediária, né? Então, eles têm características um pouco de metais e um pouco de não metais, tá? Então, essas definições são importantes. Algumas famílias principais, então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a família 1A. Como eu falei, todos esses de cá são metais, né? Então, a família 1A nós chamamos de metais alcalinos, tá? Então, sempre que eu falar isso, vocês vão saber que é a família 1A, metais alcalinos, tá? 2A, metais alcalinos terrosos, tá? É por isso que eu botei mais laranja para vocês lembrarem, né? Alcalinos terrosos, certo? Todos esses aqui de baixo, esses aqui em cor de rosa, tá? São os lantanídeos. Por quê? Porque o primeiro dessa categoria aqui, digamos assim, é o lantânio, tá? Então, por isso que eles são todos esses de cor de rosa, os lantanídeos. Todos esses de azul aqui embaixo são os actinídeos, porque o primeiro elemento é o actínio, certo? Todos esses do meio aqui, tá? Nós chamamos de metais de transição, certo? Esses dois aqui de baixo, tá? Eles também são chamados de elementos de transição, tá?
Só que existe uma diferença peculiar entre esses dois, tá? A forma com que eles estão aqui distribuídos na tabela. Então, por exemplo, todos esses aqui, né, em laranja mais claro, né, esses é que a gente sempre vai chamar metais de transição. Então, sempre que eu falar essa palavra, vocês sabem que são todos esses caras aqui do meio. Esses são os metais de transição, tá? E nós chamamos metais de transição externa. Externa por quê? Porque na tabela periódica, quando a gente olha aqui, né, justamente eles estão totalmente visíveis aqui, cada um desses grupos, tá? Eles estão totalmente visíveis, então é externo. Agora, esses dois de baixo aqui, né, eles estão, na verdade, localizados aqui dentro da tabela, ó. É aqui nessas duas linhas vagas, tá? Então, por isso nós chamamos essas duas linhas aqui, no caso de elementos de transição interna, porque é como se eles estivessem ocultos na tabela periódica, né? Estão na parte interna da tabela, tá? Aqui eu mostro para vocês mais ou menos essa questão, tá? Olha, como que seria realmente a tabela periódica se ela fosse, por exemplo, com todos os elementos, né, expostos, digamos assim, tá? Vocês teriam esses dois primeiros grupos aqui, né? O grupo 1A, dos metais alcalinos, depois alcalinos terrosos, e depois vejam que vocês teriam todos aqueles daqueles dois grupos ali de baixo, né? Das duas linhas ali de baixo, tá? Que seriam do grupo F, que eu já vou comentar com vocês a respeito disso, tá? Então, na verdade, eles estão dessa forma aqui ocultos, tá? Aí depois a gente tem os metais de transição, que são esses aqui do meio, né? E aí depois, mais ou menos, né, os outros metais e os não metais, tá? Ok, tá? Por isso que a gente chama de transição externa e interna. Que outros grupos, né, ou famílias com um nome importante, digamos, a gente precisa saber, tá? Então, principalmente aqui, família 7A, tá? Esses caras todos aqui, né, nós chamamos de halogênios, tá? Então, sempre que vocês ouvirem esse nome, vocês têm que saber que é da família 7A. Então, é uma família bastante importante, tá? Os halogênios. E a 8A, tá? São o que nós chamamos de gases nobres. Por isso que o hélio, na verdade, ele está localizado aqui na tabela, porque ele tem características semelhantes aos demais gases nobres. Esses, no caso aqui do hélio, até aqui o radônio, tá? Todos na temperatura e pressão ambientes, né, eles são gases, tá? E todos eles, né, apresentam uma configuração eletrônica que nós falamos completa, tá? Ou seja, eles não têm, por exemplo, nem elétrons desemparelhados, né, e nenhum tipo de, por exemplo, de nível ali ou subnível incompleto, tá? Por esse motivo, todos esses caras aqui, né, no caso, tirando o organessônio, tá? Do hélio até o radônio, eles são considerados estáveis, né? O que significa isso? Muito raramente eles vão participar de reações químicas, né? Então, a gente pode considerar eles, né, como não reativos. Por quê? Porque as ligações químicas, na verdade, né, como a gente vai estudar, elas são feitas, né, justamente pelos átomos para que eles atinjam uma certa estabilidade, né? Ou seja, eles reduzam a sua energia, digamos assim, tá? E no caso desses caras aqui, eles estão com todos os seus níveis e subníveis completos, então eles não precisam realizar nenhum tipo de ligação química. Então, eles não reagem, tá? E eles eram chamados de gases, né, justamente porque todos estão no estado gasoso à nossa temperatura e pressão ambiente. O problema é que esse organessônio aqui, tá, que foi sintetizado recentemente, digamos assim, né, ele foi colocado dentro aqui dessa seção dos gases nobres, né? Só que ele está no estado sólido. Então, ele é, na verdade, um tipo, né, de elemento que é muito pesado, ou seja, ele tem um número, né? Vocês podem ver aqui 294, né? Então, é uma quantidade de prótons e nêutrons muito alta, né? E
mas ele está com todas as suas camadas ali, subcamadas preenchidas, né? Então ele tem uma característica semelhante, digamos, em questão de configuração eletrônica, para estar nessa parte do 8A, apesar das suas características, as suas propriedades não serem idênticas aqui a dos outros gases nobres, tá? Então, eu até comentei isso, acho que na primeira aula que nós tivemos do semestre. Então, é muito provável que esse, né, que no caso esse nome aqui para para esse grupo até seja mudado, né? Porque agora, se a gente começar, por exemplo, começar a ter sólidos aqui nesse grupo, né? A gente não vai poder mais chamar o grupo de gases, né? No caso, tá? Mas ainda é chamado de gases nobres, tá? Então, para gases nobres, nós temos o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, tá? Esses nomes, eles são importantes, né? Porque a gente vai falar eles com bastante frequência, tá? Então, anotem aí direitinho também, certo?